Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa palavra, mas eu espero que você tenha um momento abençoado aqui comigo para trocar essa ideia, para que você aprenda um pouco, para que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente e você possa receber de Deus essa mensagem maravilhosa. Não é nova para você, eu tenho certeza, mas ela pode fazer uma grande diferença na sua vida hoje. Eu quero convidar você a ouvir um pouco sobre perdão. Que coisa difícil, como é difícil nós perdoarmos alguém, não é? Como é difícil a gente entender esse mandamento do Senhor de perdoar uma pessoa, ou seja, você não viver debaixo de uma raiva, um sentimento de angústia, de mágoa, para que você possa realmente ter bênçãos na tua vida. E afinal de contas, eu gosto sempre de lembrar, nós não perdoamos alguém porque queremos ter coisas boas com o Senhor. Jesus disse: se você não perdoa aquele que está do teu lado, aquele que te fez mal, né? Se você não perdoa uma pessoa, não imagine você, não pense que o Senhor Deus perdoará você também dos seus próprios pecados. O que Jesus está falando é que somos todos pecadores, todos nós cometemos atos que não deveríamos diante de Deus, que é santo, nós sempre pecamos. Então, que nós não sejamos convencidos ou enganados por nós mesmos de pensar que nós podemos julgar o que o outro fez, comparando com algo que eu possa ter feito. Até porque existem ofensas que nós fazemos que nós não temos nem noção do que nós podemos ter causado numa pessoa. Então, nós ofendemos, nós somos ofendidos, né? A única oração que Jesus nos deixou para orar, que é a oração do Pai Nosso, ela fala exatamente isso. Perdoa os nossos pecados ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o Pai nos perdoe assim como nós já perdoamos. Então, existe uma sequência. Primeiro nós perdoamos, né? E o Senhor Deus também nos perdoa. Então, não existe evangelho, não existe vida com Cristo, não existe uma bênção se você não libera perdão, se você não se dobra diante deste grande mandamento. Não tem como. Então, nós precisamos perdoar, tá? Da mesma forma, como nós precisamos perdoar, nós também seremos perdoados pelas pessoas. Então, não é só você que tem que perdoar pessoas. Algumas pessoas devem, né, e vão perdoar você por alguma coisa. Então, a gente também está sendo perdoado. E isso é um mover lindo. Quando nós entendemos isso, nós trazemos a presença de Deus para junto de nós, porque isto é um mandamento. Então, devemos perdoar porque é um mandamento, é uma ordenança. Jesus falou: aquele que me ama, me obedece. Então, a obediência a Deus está diretamente relacionada ao quanto eu amo ao Senhor, tá certo? Se você ficou até aqui, fica aí mais um pouquinho. Eu quero trazer uma palavra, antes de falar um pouco mais, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Então, neste momento aqui, eu vou ler o capítulo 5, que você certamente já ouviu a história de Ananias e Safira. E talvez você esteja ouvindo e você fala: eu já sei o que é, porque naquela época todo mundo tinha que dar todo o dinheiro. Então, fica aí, porque a sua interpretação também pode ter sido, né, obtida. Você recebeu uma informação que não é exatamente o principal, que é que a palavra quer nos ensinar. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu vou estar lendo sobre Ananias e Safira. Eles viviam um momento onde adoravam ao Senhor, e a Bíblia vai falar, né, aqui mais para trás, você pode ler também, que eles adoravam a Deus e eles tinham a mesma mente, o mesmo coração. O que é isso? Pessoas que estão adorando a Deus, servindo ali a Jesus, eles estavam com todo aquele processo, alguns deles, a maioria aqui, tinha convivido com Jesus, né? Os apóstolos, eles viram os milagres, mas não é porque nós presenciamos milagres que nós verdadeiramente nos convertemos a Cristo. Essa conversão é feita por meio de fé.
pela fé, nós entendemos o que Cristo veio fazer. Então, pela fé, muitos conviveram, viram Jesus ser morto, sepultado, ressuscitou. Por quê? Porque depois de ter sido morto, a Bíblia nos diz que Jesus andou sobre a terra, né? Então, uns 40 dias ali, Jesus conviveu com eles. Então, não é só uma suposição. Ele morreu e aí não encontraram o corpo no túmulo, pode ter roubado. Não, passou disso, né? A Bíblia diz que Jesus andou no meio deles, conversou com eles sabiam que era Jesus. Então, só pessoas realmente convictas desta fé poderiam morrer pela fé como eles morreram. Então, eles viviam aqui debaixo do mesmo coração, a mesma mente. A Bíblia diz que eles estavam ali na adoração, como a Bíblia nos convida. Adorar a Deus em espírito e em verdade, não só de palavras, mas com ações também. E eles estavam compartilhando dessa fé, uma fé pura, uma fé genuína, a fé que eu e você devemos lutar, né, por ela todos os dias. Acreditar em Cristo, nas suas promessas, sem restrições. Então, eles viviam isso. Este momento, quando nós, então, vamos ler aqui, aparece Ananias e Safira, no meio dessas pessoas, adoradores, que eles adoravam tanto ao Senhor, naquele momento eles estavam ali tão entregues a esta fé, o que é lindo, maravilhoso, e nós somos convidados a essa fé todos os dias. Eles não consideravam nem os seus bens como seus próprios bens. Eles se sentiam incomodados. Como que eu posso ter, se tem irmãos meus aqui passando uma necessidade, né? Então, eles consideravam os próprios bens não como deles, mas de todos ali, para ajudar um ao outro. Vamos entrar, então, no capítulo 5, vamos falar um pouquinho de Ananias e Safira, e você vai entender a conexão disso com o perdão, o que eu quero falar para você. Havia, porém, um homem chamado Ananias que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, ele afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Guarde esta frase que Pedro diz para Ananias. Você não mentiu para nós, mas para Deus. Versículo 5 diz: assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Para a nossa conversa de hoje, basta ler até aqui. Eu comecei falando para você hoje, então, da importância de você liberar perdão para uma pessoa. A Bíblia vai dizer também, Paulo diz numa das cartas, que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra as hostes espirituais, as potestades, ou seja, a sua luta, a sua desavença, o seu dissabor, a sua amargura, a sua decepção, a traição, eu não sei o que você possa ter vivido diretamente de uma pessoa, um grupo de pessoas. O que Paulo está querendo chamar a atenção para nós é que isso não veio da carne ou do sangue, ou seja, não é a pessoa sozinha que atua de forma a ofender, a magoar, a cometer uma injúria contra você. Você sofreu essa decepção. Nós não devemos odiar a pessoa. Tudo nesta vida é movida, primeiramente, espiritualmente falando. Então, o mundo espiritual, ele já existia antes da criação. Então, Deus é espírito. Então, Deus, né, o seu filho Jesus, o Espírito Santo de Deus é espírito. Jesus foi o Deus encarnado. Jesus veio em forma de homem, ele nasceu de um útero feminino, né? Nós sabemos aí, Maria, ela gerou a criança, Jesus em carne, ele cresceu dentro de Maria, e havia um propósito para isso, né? Por quê? Precisaria de um sangue puro
derramado, né, de uma forma maldita, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Pecados de quem? De todo mundo? Sim, desde que reconheça a Cristo, a morte dele na cruz. Então, todo aquele que crê, Jesus falou, em mim não vai perecer mais, mas terá a vida eterna, eterna com Deus. Então, o que eu quero falar para você, a nossa luta não é contra pessoas. Então, a primeira coisa, não fica odiando aquela pessoa. E você olha pra cara, que raiva daquela pessoa, que ódio daquela pessoa. E aí você tá, às vezes, num momento de paz, de bênção. E aí Satanás vem e sopra no seu ouvido, lembra de fulano? E você começa a odiar tudo de novo. Então, primeira coisa, não é a pessoa, mas foi a pessoa que fez. Ela fez, ela tinha opção de não fazer. Concordo e você está certo. Mas a influência que fez aquilo é uma influência maligna. Por isso que Paulo falou que a nossa luta deve ser contra espíritos malignos, tá certo? Nós que temos Jesus, que estamos aí lavadas pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, a palavra de Deus diz que ao crermos nisso e confessarmos Jesus como o nosso Salvador, aquele, o único, né? Então, não é questão de religião, em quem você quer acreditar ou não, que você acha que é melhor ou não. Sinto lhe dizer, não temos essas opções de escolha. A palavra de Deus, ela é clara, né? E só um morreu por nós. Eu não conheço ninguém que tenha morrido por mim, por amor a mim, para que eu fosse salva. Não conheço. Jesus, ele veio para morrer por todos aqueles que, quando acreditasse e cresce pela fé, fossem salvos. Então, Jesus veio para que nós pudéssemos ter um perdão, o perdão que começou lá com Adão e Eva. Isso eu já tô falando porque a gente, né, eu não sei todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, vai cair na sua mão. Às vezes você conhece a verdade de Cristo, às vezes ainda não. Mas você tá aí, quero só ver o que essa mulher aí tá falando. E eu falo para você, continua aí. Às vezes tem alguma valia para você, se você não crê, pelo menos para você comentar, tá? Sobre o vídeo. Então, como a nossa luta é contra espíritos, então nós precisamos perdoar, entendendo que as nossas armas não são carnais, não é o que você vai falar, a atitude que você vai tomar, ficar torcendo para a pessoa que te feriu, se dar muito mal, eu quero que ela pague pelo que ela fez comigo, eu não perdoo porque ainda precisa deste processo, a pessoa precisa sofrer, entender que ela me machucou. Então eu estou convidando você a parar com esse pensamento agora. Abra a tua mente e entenda o que Deus está falando. Aqui onde eu estava lendo capítulo 5 de Atos, sobre Ananias e Zafira, que eu falei para você, guarda essa parte que Pedro diz para Ananias. Então, eles estão nesse momento de fé, que eu já falei aqui no início do vídeo, e aí então vem o quê? Ananias e Zafira. Esta luta, Ananias fez o que fez, e Pedro deixa claro aqui na palavra. Quando Ananias chega na presença ali de Pedro, e ele entrega uma quantia de dinheiro, e Pedro pergunta, esta quantia foi a quantia total da venda do seu terreno? E eu já vi algumas ministrações falando assim, quando você tem que entregar para Deus, tem que entregar tudo, né? Geralmente, lamentavelmente, muitas pessoas, não falo só ministras da palavra, né, ou pastores, tem muita gente extorquindo dinheiro aí de pessoas. E aí diz que tem que dar, mas tem que dar tudo que você tem. Não é isso. Pedro, quando pergunta, está dando uma oportunidade valiosa, que Ananias não entendeu e custou-lhe a vida, né? Ele pergunta essa quantia porque ele combina, a Bíblia diz que Ananias, juntamente com sua esposa, então em acordo, eles concordam em falar, vamos vender o terreno, então vou dar aqui um exemplo, né? Vamos trazer um pouquinho para números para você entender. Venderam por 100, eu tô cogitando, a Bíblia não diz isso. Eles chegaram lá, vamos levar então 60, 70, 80 mil, por exemplo, e vamos guardar um pouco. Isto é um coração que diz assim, eu quero muito participar de todo esse movimento de fé. Eu quero ficar no meio dessas pessoas que têm essa fé, porque quando nós vivemos uma fé verdadeira em Cristo, apesar de receber muita retaliação, né? Então a gente tem que ser firme na rocha, não firme nos comentários das pessoas, mas firme na rocha, que a Bíblia diz que é Jesus. Quando você tem essa certeza, essa firmeza em Cristo,
você aprende a ser criticado, vaiado, deixado de lado. Fazem rodinhas contra você, falam mal de você, se sentem no direito de criticar a sua fé, né? Ah, essa fé, eu não gosto disso, e faz aquela reuniãozinha, às vezes, nas nossas costas, né? Agora eu quero trazer esta palavra para você que é do Senhor, que crê no Senhor Jesus, mas está com uma dificuldade enorme de liberar perdão. Quando Pedro, então, pergunta para Ananias, essa quantia é a quantia total de dinheiro, eu pergunto para você, faça uma avaliação. Como que Pedro, que estava num recinto, soube quem contou para Pedro? Soube que Ananias e sua esposa estavam tramando uma historinha, aquela velha coisa, né? Eu vou fazer aqui no escondidinho, vou falar com uma pessoa, mas ninguém vai ficar sabendo. Nossa, né? Eu vou falar mal de fulano, eu vou cogitar, vou fazer um negócio, vamos esconder, né? E fulano não vai ficar sabendo. Cuidado, se você está mexendo com uma pessoa que é do Senhor e o coração dela é derramado diante do altar de Deus, assim como aqui, eles estavam vivendo na mesma fé, com o mesmo coração, a mesma mente de adoração, de desprendimento do que tinham em favor do reino, tá? Aqui os apóstolos estavam tentando fazer bonito. Tem gente que quer fazer bonito, quer colocar, né, em holofotes todas as bênçãos que ele realiza. E eu falo, quando nós queremos aplauso de pessoas, nós já perdemos a recompensa do céu. Então, nós recebemos aplauso de pessoas, mas já podemos ter claro na mente que a recompensa do céu não tem mais. Porque a Bíblia diz o que a sua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Então, pare de se vangloriar e buscar dos outros uma aprovação, um aplauso, falar, olha como você é demais, né? Não receba adoração para si. Isso é uma idolatria que você está cultivando nas pessoas. Então, todos que recebem adoração, eles já estão distantes do verdadeiro evangelho, da presença divina de Cristo, porque se eu reconheço que sou pecadora, que sou mal, que tenho defeitos, eu não posso deixar que ninguém tenha uma adoração por mim e ninguém pode. Quem recebe a adoração já não está mais com o Senhor. A verdade não habita na pessoa. Amém? Pedro, então, sabe, fala, essa quantia de dinheiro foi a quantia da venda do terreno? O Espírito Santo do Senhor em Pedro nos traz a verdade. Então, você que talvez esteja com dificuldade de perdoar alguém, entenda, quando alguém fizer algo contra você, o Espírito Santo de Deus está vendo, já sabia que iria acontecer. E o Senhor, Ele nos guarda, nos defende, Ele é o nosso juiz, é contra Ele. E quando Pedro pergunta, eu vejo ali uma oportunidade de Deus para Ananias, para que ele não morresse da forma que morreu, porque quem mata Ananias foi o próprio Deus. Deus é dono da vida e dono da morte, né? Então, quando ele pergunta, ele quer que Ananias fale a verdade. Porque às vezes a gente trama alguma coisa e quando Deus começa a revelar, a melhor coisa é a gente se entregar. É a gente falar, realmente eu menti. Eu tava com raiva, eu quis fazer bonito, eu falei mal de você, eu escondi de você, eu tentei trazer uma aparência de bondade, mas no fundo eu realmente não queria. Então Deus traz oportunidade para todas as pessoas. Então, se você está com dificuldade de perdoar alguém, sabe que Deus vai dar oportunidade para essa pessoa reconhecer o que ela fez. Se você serve ao Senhor, saiba que Deus é aquele que ele não tem prazer em condenar filho algum. Deus não criou filho nenhum para uma condenação. Apesar de muitos não vão receber e não receberam já os que foram, muitos não receberam salvação e muitos que estão no nosso meio não vão ter a salvação. Mas a salvação está para todos, né? Ela não tem predestinados. Você vai receber, você não. Deus não criou filhos para perdição. Então, quando ele pergunta, dá oportunidade, o que Ananias faz com a oportunidade? Joga fora. Amassa, como se fosse um papel bonitinho em branco, que ele podia escrever uma linda história. Ele amassa aquele papel, joga fora e ele permanece na mentira. Porque, afinal de contas, na mente de Ananias, uma fé corrompida, que quis parecer ser, mas não era. Ele pensou assim, bom, eu já combinei com a minha esposa, a única que sabe é ela. O Espírito Santo revela para os seus.
E aí ele chega então a oportunidade de falar e ele diz: eu vou manter a minha mentira, porque afinal de contas Pedro jamais vai descobrir isso. Ninguém precisa saber que eu tive uma fraqueza e guardei um pouco de dinheiro. Eu vou dar para mostrar que eu sou igual a todos eles. Meu coração está aberto e vou fazer bonito diante do público. Só que eu deixo uma reserva. Penso eu que o pensamento de Ananias é o que muitas vezes passa pela minha cabeça e pela sua. Deus mandou fazer, mas eu vou fazer mais ou menos, né? Eu não preciso fazer tanto assim, né? Eu posso fazer um pouco. Afinal de contas, é melhor fazer um pouquinho que não fazer nada. Será que você nunca teve esse pensamento? Ah, eu não vou fazer como Deus está mandando, mas antes eu fazia assim um pouquinho do que também eu não fazer nada. Cuidado, Ananias aqui ele fez um pouco, pode até ter feito mais que 50%. Mas ele enganou. E Jesus disse: vocês mentem, porque vocês são filhos de Satanás. Então, pessoas que trabalham com a mentirinha de forma social, de forma a evitar conflitos, confronto, né? Eu não tô mentindo assim tanto, não é a essência, é só uma mentirinha para manter a boa vizinhança. Jesus diz: vocês mentem, porque vocês são filhos de Satanás. Então, entenda, a mentira troca a nossa paternidade. Se você mente, se você está enganando, você está trocando. Você está decidindo trocar a paternidade. É como se você estivesse falando assim: Satanás, agora eu quero ser seu filho, tá? E eu falo para você, ele vai engolir você. Ananias, quando mente, aí Pedro vem falando: você enganou o Espírito Santo quando você guardou uma parte, porque já está subentendido. Você vai mentir que foi total. Você enganou o Espírito Santo. O Espírito Santo já se sentiu enganado com aquilo que a pessoa fez, com a trapaça que a pessoa fez, com a injúria que ela cometeu com você. Ainda continuo falando para você, e eu tenho certeza que essa palavra está indo para as pessoas que precisam pedir perdão para outras também, mas eu quero falar para você, aquele que está dodói, machucado, que não consegue liberar perdão. Quando alguém faz algo contra você, se você está inserido na videira verdadeira, enxertado, né? Porque quando estamos enxertados em Cristo, nosso fruto tem que vir de Cristo. Nós não podemos estar enxertados em Cristo e termos manifestações, frutos que nada tem a ver com o evangelho verdadeiro. E então ele mente e ele diz: não, é a quantidade total. Pedro então fala: você mentiu para o Espírito Santo de Deus. E quando você vem enganar a mim, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Se você não consegue perdoar uma pessoa, entenda, a sua luta não é contra essa pessoa, é contra espíritos. A malignidade pode ter tomado a mente da pessoa, e não quer dizer que a pessoa tenha endemoniado para fazer o que fez contra você, porque se endemoniar, fica fácil até decifrar. O endemoniado, ele tem uma aparência diferenciada, ele tem a forma de falar diferenciada, o ato, o vocabulário, a atitude, a força, o movimento, então fica mais claro, apesar de algumas pessoas endemoniarem de uma forma mais discreta, mas certamente fica mais claro. Mas mesmo que a pessoa não tenha endemoniado, ela pode estar sob a influência maligna. Então, o Espírito, aqui Pedro fala: como você deixou Satanás entrar no seu coração. Então, às vezes, quando você fala assim: eu não vou fazer total, assim, certinho, eu vou só mentir um pouquinho. Mas, afinal de contas, o que eu estou fazendo é muito melhor. Ananias deve ter pensado assim: afinal de contas, a quantidade que eu estou entregando é maior do que a que eu estou retendo. E eu estou só retendo aqui porque eu sou uma pessoa que eu estou avaliando. É melhor eu segurar um pouquinho. Mas Pedro falou para ele: o terreno era seu, para vender ou não. Você tinha a opção de não fazer nada. Você podia, o dinheiro era todo seu. Você podia entregar, ou então não entregasse. Entenda que você, sendo honesto com a sua debilidade, com a sua capacitação, peça ao Senhor: Senhor, eu quero muito ser um cristão verdadeiro. Eu quero muito ser, mas não estou conseguindo. Se você usar de veracidade, né? E por isso que eu falo: não minta. É mais fácil, né? Mentir muitas vezes. Mas não faça isso com você. Não troque a sua paternidade. Não seja sujeito à paternidade de Satanás. Não faça isso. Você não gosta, fala: olha, eu prefiro não falar agora. Eu acho melhor, sabe? Uma outra hora a gente conversa sobre isso. Mas não inventa. Não seja politicamente correto.
e espiritualmente imundo. E quando Pedro diz isso, Pedro não falou nada, ele só falou: você não mentiu para mim, para nós, você mentiu para Deus. Então, se a pessoa fez o que fez contra você, saiba, ela fez contra Deus. Quando alguém faz algo contra mim, no mesmo momento eu falo: Deus, eu tô irritadíssima. Me ajuda a perdoar a pessoa. Nossa, Senhor, fulano tá achando que eu sou boba, né? Eu brinco muito, eu falo: eu sou crente, mas não sou trouxa. Então eu falo: a pessoa tá achando o quê? Que eu sou, né? Eu sou basbaca? Brinca. Que a pessoa... E eu falo: Senhor, a primeira coisa que eu quero agora, eu quero que o Senhor me ajude a liberar perdão por essa pessoa. Porque eu não quero ficar cultivando esta raiva. E às vezes você está gostando de cultivar essa raiva para que a outra pessoa, o ofensor, entenda que não deve mais fazer isso com você. E você, no fundo, quer aplicar uma justiça. Às vezes você entende de justiça, né? Às vezes você é um advogado. Você sabe muito bem como que trabalha a justiça. E você está imputando, só que você está mexendo no mundo espiritual. Então, cuidado. Você conhecer o que é justo e o que não é, glória a Deus, né? A palavra de Deus diz que nós somos justificados por meio da fé. Nós nos tornamos justos em Cristo Jesus. Então, só por Jesus, que você que está ouvindo também, que não consegue liberar perdão, só por ele que você é considerado justo ou justa. Então, entenda que se alguém fez algo contra você e você está enxertado na videira verdadeira que é Cristo, fique tranquilo, fez contra Deus. Então, assim que me ofendem, eu falo: Deus, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar porque eu preciso te obedecer. Porque eu sou ruim. A minha vontade é ir lá e quebrar a cara da pessoa. É chegar lá e falar: eu sei que você tá me enganando. Porque a gente pensa que vai dar um gosto de vingança. E que vai ser bom para nós. E mostrar para o outro que você, afinal de contas, não é uma pessoa que a pessoa pode brincar assim com você. Você tá levando essa sua santidade, que você é justificada por Jesus. Você mesmo imputou sobre você e você tem garantia disso. Cuidado, você que não libera perdão, você está pecando diante de Deus. E a gente peca o tempo todo, num pensamento, num blink of an eye, num piscar de olhos a gente peca. Então, se a gente não libera perdão para a pessoa, pensa Deus não está perdoando a mim e a você no momento desse. Pensa viver sem perdão do Senhor. Não tem condição, nós não podemos nem orar pedindo ao Senhor que abençoe a nossa casa. Então a pessoa fez contra Deus. E Ananias aqui, quando Pedro diz isso para ele, ele cai duro e morre. Ele morre. O próprio Senhor matou. Por que Deus mata Ananias? Por que tantas pessoas que fazem algo contra você não morrem? Né? Você pode estar pensando: ó, aí Deus, fulano que fez isso comigo, por que ela não morre? Né? Vai ter gente muito puritana que vai ouvir a minha palavra e falar: ai, que horror, que absurdo. Uma pastora falar um negócio desse, né? Mas eu sou pastora porque Deus me ungiu para isso, para cuidar de pessoas. As pessoas ficam muito preocupadas de que igreja você é, qual igreja você está ministrando. Eu sou a própria igreja, você que confia e crê no Senhor, você é uma igreja, você tem a palavra, você tem o evangelho. E se você tem unção pastoral, não significa que você vai ter um púlpito. Pastor é aquele que aprendeu a apanhar, às vezes, num nível maior do que outra pessoa, ser mais maltratado, mais enganado, mais ferido, mais usado, porque tem muita gente que nos procura quando tá doente, né? Se a igreja é uma UTI, pastor é médico, né? Tá é como se fosse, né, uma comparação aqui que eu estou fazendo com você, para você. Então, o que acontece? O doente fica com o médico: ai, doutor, o senhor é maravilhoso. Ficou bom. Rua! Às vezes lembra, né? Se o médico foi muito bom e a pessoa gosta muito de presentear, manda uma caixa de bombom de vez em quando, né? Liga no Natal, mas não vai ficar convidando o tempo todo, agradecendo todos os dias. Então, se a gente tem uma unção e Deus escolheu, né? Deus é quem escolhe. E pastor, ele é considerado pastor não por outro pastor. Um pastor não tem capacidade de olhar para um outro e falar: olha, eu vou ungir você pastor. Comprando briga com a classe, não é isso. Mas o pastor, ele é reconhecido pastor porque ele tem ovelha. Se não tiver ovelha nenhuma, ele é pastor do quê? Pastor de mídia? Não. Ele simplesmente está ministrando. Então, isso que eu estou falando agora, fazendo,
Não é pastoreio só. Eu estou ministrando, estou falando da palavra, né? De uma forma tentando ser clara, cristalina aqui para vocês. Criei um ambiente aqui de bênção, né? Eu amo esse meu quadro aqui que eu comprei, o leão e a ovelha, assim que eu me sinto, né? Então, eu quero que você que não libera perdão entenda. Vamos usar esse quadro aqui. Até mexer minha câmera aqui. Você é essa ovelha. Eu sempre olho para esse quadro e eu falo, Senhor, eu sou essa ovelha. Mas o Senhor está logo atrás, na minha retaguarda. Então, quem fez contra você, fez contra o leão da tribo de Judá. E aqui Pedro falou, você veio me enganar, mas aqui, eu não vou levar isso na ofensa. E eu quero te ajudar com essa palavra. Aquele que te ofendeu, pensa nele agora, em nome de Jesus. Ou naquelas pessoas, não sei se foi uma ou foram mais pessoas, e declara, Senhor, não fez contra mim, fez contra o Senhor, porque eu estou firmada na videira. Agora, se você não está firme em Cristo, talvez você ainda continue nutrindo esse sentimento aí de raiva, de ódio. Agora, não é você não liberando perdão que você está ensinando para o outro. Muito pelo contrário. Você não está ensinando, mas está ensinando o evangelho falsificado. Aquele evangelho que eu sou uma bênção, desde que você não pise no meu calo. Porque senão eu fico assim, virada no ninja, né? Então, isso não é testemunho, é o testemunho. E tem muita gente dando testemunho. Agora, é fácil? Claro que não. Mas peça ajuda ao leão da tribo de Judá. Então, Pedro aqui não levou nem ofensa para ele, e Deus já acabou. E vamos voltar, eu comecei, já entrei no meu devaneio junto com a palavra aqui com você. Por que que às vezes a pessoa te ofende e não morre instantâneo que nem Ananias? Talvez você falasse, pastor, ia ser muito mais fácil eu perdoar. A pessoa fez comigo, eu fico só esperando. Eu falo ali, olha, você não me agrediu, você agrediu a Deus e pum, a pessoa morre. O que Deus está falando ali, a atmosfera, o que eles estavam vivendo estava tão santificado. Então eu falo para você, quanto mais santificado você estiver, quanto mais você buscar a face do Senhor, buscar viver conforme Deus quer e deseja para todos nós, pela palavra, por aquilo que Ele vai ministrando no teu coração, quanto maior for sua obediência, sujeição a Deus, mais cuidado as pessoas têm que tomar quando tramarem contra a sua vida. Você entende? O que Deus fez aqui, Ele acabou com a contaminação de imediato. Porque só não há um mover, às vezes, muito rápido quando o ambiente onde houve o pecado também está contaminado. Também tem contaminação. Agora, se está santificado, então quanto mais a gente busca, talvez mais rápido você assista a atuação da justiça do Senhor contra a vida de alguém que te fez o mal. E aqui acabou. E aí eu não li, mas você pode ler, que você pode estar pensando, se você nunca ouviu a história, fala, mas aqui, ele fez com a esposa e a esposa. A esposa, a palavra de Deus diz aqui que depois de 3 horas que ele já tinha morrido, já tinham enterrado Ananias. A esposa chega então no recinto. Eu imagino que ela falou, gente, Ananias não voltou para casa, o almoço está esfriando, ele não voltou aqui para casa. Deixa eu ir atrás desse homem, gente. Será que ele acabou se enrolando ali com os apóstolos, entregasse logo o dinheiro, porque o restante está aqui em casa? Ela vai então atrás e Pedro faz a mesma pergunta. Safira, o dinheiro que seu marido trouxe aqui foi a quantidade total? Ou seja, uma oportunidade que Deus está dando. O seu marido, vocês tramaram junto e pecaram. Mas eles não morreram no momento que tramaram contra Deus. Mas no momento que eles declararam contra os ungidos de Deus a mesma mentira, Ananias morre e Pedro dá então a oportunidade para Safira viver. E ele pergunta, o que seu marido trouxe foi a quantidade total? Ela diz sim. Ela permanece na mentira, ela não entendeu a oportunidade do arrependimento. E aí, Pedro diz assim, tá vendo aqueles rapazes ali na porta? Eles já levaram e enterraram o seu marido e você tá indo para lá. Naquele mesmo momento, a palavra de Deus diz que ela cai dura ali, falece também, morre e é enterrada. Então, terminando essa palavra aí que já deu 34 minutos, eu quero finalizar e quero orar pela tua vida antes de acabar essa palavra. Libere perdão, libere perdão, libere perdão.
Peça perdão a quem você magoou. Se você está aí do outro lado, né? Eu quis falar para os feridos que estão magoados e não conseguem liberar perdão. Não perca mais tempo. Mas eu quero falar para você que acaso está assistindo aí e lembrou que tem que pedir perdão. Peça perdão. Eu agradeço a Deus todos os dias as oportunidades que o Senhor tem me dado de pedir perdão para pessoas que o Espírito Santo de Deus me traz. Eu falo, gente, eu tenho certeza que aquela pessoa ficou muito magoada comigo. Ficou chateada. A atitude que eu tomei não foi uma atitude certa, correta. Ah, mas já tem tanto tempo, já tem tantos anos. O mundo espiritual não trabalha com o nosso tempo cronos desse jeito, né? O tempo de Deus é um tempo kairos, então é diferente. Essa cronologia já tem 10 anos, né? Já faz 5 anos, 30 anos. Para o mundo espiritual é como se fosse hoje e agora. Então, se você precisa pedir perdão para alguém, ainda que tenha muitos anos isso, peça perdão, peça a Deus a oportunidade. E Deus, ele é maravilhoso para criar oportunidades, para que você possa pedir perdão. É libertador, é maravilhoso, você é inundada de alegria. Peça perdão. Se a outra pessoa não quiser liberar, você fez a sua parte. Peça perdão. Fala, mas eu estou te pedindo perdão do mesmo jeito. E vou orar a Deus para que um dia você possa me perdoar. Para quê? Para que a pessoa também tenha bênção. Você não precisa mais. Você peça perdão. E você que não liberou perdão, perdoe alguém que te ofendeu, em nome de Jesus. Porque quanto mais santificado tiver a tua vida, a atmosfera da tua casa, aqueles que tentarem te enganar, o Senhor arrancará da tua frente muito rapidamente. E talvez você escute falar o que aconteceu com a pessoa, talvez não. Depende se isso vai ser rico para o evangelho, para a tua vida com Cristo, e vai servir de testemunho para você ou não. Mas saiba que atrás de você existe o grande rei, o leão da tribo de Judá. Quero orar pela tua vida agora. Se você ouviu a palavra até aqui, eu quero abençoar a tua vida e que você possa ser bênção na vida de mais pessoas. Amém? Feche seus olhos. Soberano Pai, Deus eterno, Deus contra quem não há rivalidade. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o único que tem todo o poder, toda a sabedoria, o único que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu te agradeço porque com tantas qualidades que nós nunca conseguiremos atingir, ainda assim o Senhor olha para nós com um olhar de Pai e nos ama, e nos guarda, e nos protege, e nos perdoa. Senhor, somos todos falhos, somos maus, somos pecadores, mas perdoa, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como agora nós vamos perdoar também, já perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos devem um pedido de desculpa, seja o que for. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo agora visite essa pessoa que não consegue liberar perdão, que até agora, nesta palavra que ela já tem entendido, o teu Espírito já tenha feito toda a movimentação. Que esta pessoa consiga liberar perdão. Entenda que se ela tem vivido uma vida de angústia, sem liberação de perdão, ela se tornou uma pessoa seca, uma pessoa amarga, uma pessoa infrutífera, mas que isso termine agora em nome de Jesus e que ela possa viver o melhor que o Senhor tem planejado para a vida dela a partir deste dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você tenha uma vida maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus renove você a cada dia, que você entenda que a sua vida tem um propósito, um propósito. Se você está na vida, é porque você tem um propósito. Então não maltrate a sua vida, não despreze a sua vida. Não diga assim, minha vida é um fracasso, não sei nem porque eu tô aqui ainda. Ai, não acontece nada. Cuidado com o que você tem falado a seu respeito e a respeito de outras pessoas. A Bíblia nos ensina que a palavra, ela tem um poder, né? E com isso eu não tô falando que você vai virar um super poderoso, que você pode ir declarando que tudo vai acontecer do jeito que você quer. Não é isso. Mas existe poder naquilo que nós verbalizamos. Se Deus criou o mundo pelo poder da palavra e somos nós criados à sua imagem e semelhança, o que nós falamos vai exercer um poder na vida, no mundo. Então, abençoe pessoas, abençoe a vida. Eu estava falando aqui para uma pessoa, quando nós trazemos e abençoamos uma pessoa,
Não significa que a pessoa maltratou você, ou a pessoa não vale nada e você está desejando só o que é de bom para a vida da pessoa. Quando nós abençoamos uma pessoa, e você fala, Deus te abençoe, né? Tem gente que fica até magoado e ofendido quando fala, Deus te abençoe. Aí a pessoa fala assim, a todos nós, né? E eu falo, ô glória, ô amém, Jesus, eu recebo a tua bênção. A pessoa fica até meio desconcertada, assim, porque ela acha que, né? Ai, abençoa a todos nós, então você está precisando. E realmente, quando nós falamos que Deus te abençoe, eu estou pedindo ao Senhor que a movimentação dele ocorra na vida da pessoa. E Deus é amor, Deus é justiça, Deus é disciplina, Deus é santidade. Então eu falo que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E eu falo sempre para ele, me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Que você possa ter aproveitado essa palavra de Deus através da minha vida, que eu possa ter sido até agora uma companhia abençoadora para a tua vida, que você tenha conseguido ficar aqui e esteja se sentindo agora liberta, porque quando não perdoamos, quando não pedimos perdão, nós estamos verdadeiramente escravizados. É como se entrássemos numa prisão, fechássemos a porta e nós mesmos apertássemos o cadeado. Então seja liberto em nome de Jesus e que você gere muitos frutos para a glória de Deus Pai. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.